Então, ó, essa nossa segunda mesa da tarde, o objetivo agora é a gente falar sobre as barreiras para a gente conseguir garantir acesso a um tratamento rápido e efetivo, tá? Então, a gente já discutiu bastante, né? Barreiras para o diagnóstico precoce, questões de regulação, patologia. E agora a gente vai ouvir, então, né, diferentes perspectivas, mais uma vez, né, aqui do Estado, sobre essa questão específica do acesso ao tratamento. Tá? Quem começa aqui, então, é a Larissa. Larissa, você está aí? Cadê a Larissa? Está aqui. Então, quem está aqui com a gente é a Larissa Maria Macedo de Macedo Lopes. A Larissa é oncologista clínica, ela é diretora-geral da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, mantenedora do Hospital Erasto Gärtner, de Curitiba. Larissa, muito obrigada. Você fica aqui já no meu lugar. A Larissa vai começar, então, falando para a gente, um pouquinho sobre essas questões relacionadas a barreiras de acesso. Helena, você sobe aqui também depois? Então, com você, Larissa. Pessoal, boa tarde a todos. Queria pedir permissão se eu posso sentar para olhar um pouquinho melhor. Obrigada. Fica à vontade. Isso. Então, tá bom. Eu até vou fazer primeiro um agradecimento pelo convite. Eu acho que não tem tanta gente... Tem alguém que atua no Paraná aqui? Tirando o meu diretor executivo, acho que não tem ninguém, então vai ser um prazer falar um pouquinho da realidade do Paraná e um pouquinho da realidade do meu hospital que eu trabalho. Então, eu sou oncologista de formação, eu sou filha do Erasto, eu me formei lá e trabalho lá como oncologista clínica e tive o prazer do ano passado, receber o convite para fazer parte da diretoria-geral da Liga Paranaense de Combate ao Câncer, que tem o Hospital Erasto Gärtner como a sua principal rede, né, e instituição de composição mesmo da Liga Paranaense de Combate ao Câncer. Deixa eu pegar o... Obrigada. Então, vamos lá. Então, o nosso propósito do Hospital Erasto Gärtner é combater o câncer com humanismo, ciência e afeto, tendo como principais princípios o respeito pela vida, que é reconhecer, né, a dignidade, a individualidade dos nossos pacientes, sempre focando nas suas necessidades principais. Também somos uma instituição que busca sempre a excelência, né, incentivando o ensino, pesquisa, o desenvolvimento de novos tratamentos inovadores, com tecnologia e de sempre buscar essa fácil acessibilidade. E também o nosso princípio fundamental é a ética, né, atuando aí com honestidade, transparência e responsabilidade. Hoje, a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, ela é composta com algumas instituições, sendo a principal o Hospital Erasto Gärtner, mas nós também temos o Hospital Erastinho, que é focado no tratamento oncopediátrico e infanto-juvenil. Nós temos as unidades avançadas de Irati, Paranaguá e Joinville, também nós atuamos em Joinville. Nós temos o IBEG, que é o nosso Instituto de Bioengenharia, que é focado no desenvolvimento, na pesquisa e na realização de dispositivos e de estruturas para a saúde. Nós temos o CTCA, que foi inaugurado recentemente, que é o nosso centro de treinamento de cirurgia avançada, que é focado principalmente para profissionais médicos. O principal foco é o cirurgião para cirurgias robóticas e minimamente invasivas. Nós temos o CEPEP, que é o nosso Centro de Estudos e Pesquisas, e nós temos a nossa Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é super importante para nós. Ela foi fundada lá em Curitiba em 1954, então super tradicional. É uma rede que é composta por mais de 400 voluntários, que fazem parte de um trabalho de humanização, de assistência social, né? Elas dão para os nossos pacientes, muitas vezes, o tratamento que eles não conseguem, às vezes, pela rede pública, né? Então, às vezes, focada no transporte, e também elas participam às vezes, vestimentas, alimentação,
né? E elas têm uma campanha muito importante de conscientização e prevenção. Por exemplo, o foco agora é o Outubro Rosa. Então, elas trabalham muito junto com a gente para levar para a comunidade essas informações que salvam vidas, que têm relação com a prevenção. Então, é uma instituição muito importante para a Liga Paranaense de Combate ao Câncer. E o Erasto em números, né? Então, eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem um pouco do nosso impacto. Então, o ano de 2024 contou com mais de 82 mil pacientes que passaram pela nossa instituição. Desses pacientes foram gerados mais de 900 mil atendimentos. Isso gerou mais de 2 milhões e 800 procedimentos dentro da nossa instituição. Isso também trouxe para nós, né, dentro da tríade tão importante de tratamento oncológico, então, mais de 135 mil doses de quimioterapia, mais de 86 mil atendimentos em radioterapia, mais de 11.300 cirurgias oncológicas, e nós realizamos o marco de 277 transplantes de medula óssea, sendo 11 também CAR-T-cell ali no nosso hospital. Então, no ano de 2024, passaram pela quimioterapia quase 20 mil pacientes. Nós fomos pioneiros, né, no CAR-T-cell ali no Brasil, aqui nesse país também, trazendo o centro, essa tecnologia para o sul do país. Então, nós fomos tivemos esse pioneirismo. E em cirurgia robótica, nós fomos o primeiro hospital do Paraná a realizar essa cirurgia por essa modalidade. E também um dos primeiros do Brasil a trazer a cirurgia robótica para o SUS. O nosso parque de radioterapia é um dos parques tecnológicos mais avançados aqui do sul do país. Nós temos os aceleradores lineares de alta tecnologia. Esse ano, recentemente, em junho, nós recebemos, através de uma emenda do Ministério, o acelerador Turbin, que é um dos melhores que a gente tem para a radioterapia. E por quê? Né? Já foi falado aqui, mas é sempre importante lembrar, né? O INCA estimou para esse triênio, né, mais de 700 mil casos novos de câncer. É a segunda principal causa de morte no Brasil e com tendência a aumentar, principalmente pelo envelhecimento da população. Então, é um desafio cada vez mais crescente, e isso vai exigir de nós, dos órgãos públicos, da medicina privada, que um modelo organizacional que se prepare para tratar os pacientes oncológicos. E, rapidamente, trazendo para vocês como é que é o panorama da nossa região do Paraná. Então, não tem muita novidade, né? Mas mama para o público feminino, próstata para o masculino, colo e reto, pulmão, estômago e colo de útero são as neoplasias mais incidentes aí para a estimativa do INCA. Ali, quando a gente divide por sexo, né, para ficar mais evidente, então, para homem, no Paraná, a próstata é o câncer mais prevalente, seguido de colo retal, pulmão, estômago, esôfago, e para a mulher, mama, depois colo retal, pulmão, estômago, esôfago e colo de útero. Em Curitiba, eu quis trazer porque a gente tem uma particularidade que no nosso público masculino, na estimativa de 2023 do INCA, ultrapassou o colo retal de próstata. Então, isso é muito importante ali para o município, para a gente poder desenvolver políticas de screening e prevenção para esses pacientes de colo retal. E dando uma pincelada, porque principalmente na parte da manhã foi falado muito sobre as políticas, né? Então, a lei dos 60 dias, a lei dos 30 dias de 2019, que estabelece o prazo do diagnóstico da suspeita até o diagnóstico de 30 dias, a Política Nacional de Prevenção e Controle ao Câncer, que tem um foco de integrar as ações políticas para dar para o nosso paciente ações relevantes, desde a prevenção até o diagnóstico e esse cuidado contínuo até os cuidados paliativos. As OCIs, que foi falado agora, né, a gente vai instituir no Paraná, já tem a definição dessa instituição agora para o mês de outubro, começando já para a OCI de mama, nós vamos implementar no hospital. Concordo com a palestra anterior que falou que a gente precisa se estruturar, então a gente demorou um pouquinho mais para poder estruturar o nosso serviço, para poder oferecer as OCIs de uma maneira integrada, coordenada, né, para os nossos pacientes.
E como é que está o nosso panorama, né? Então, o Estado ele conta com 22 instituições oncológicas que são distribuídas regionalmente, sendo 17 UNACONs e 5 CACONs. O Erasto é um CACON. Nós tivemos recentemente uma atualização do Plano Estadual de Atenção ao Câncer, que conseguiu definir metas, né, de um diagnóstico mais rápido, expansão de parque tecnológico de radioterapia, né, e um dos eixos foi a recomposição financeira. Por quê? Porque a nossa demanda é muito maior do que o financiamento que a gente tem, né? Então, é muito necessário essa reconstituição financeira. E os investimentos, tanto no aumento dos parques tecnológicos, acho tão importante a gente falar, eu como oncologista, eu não posso deixar de falar, a tentar fazer com que o acesso às novas terapias medicamentosas, que são mais dispendiosas, né, e que a gente tem a Conitec, tem o PCDT, mas às vezes a gente não tem o financiamento para acontecer, isso precisa estar nesses novos planos de política. E esses dados recentes, né, mostram que apenas 62% dos pacientes da região sul iniciam tratamento dentro dos 60 dias previsto, né? Então, a gente sabe que a gente tem essa lacuna e a gente precisa melhorar isso. Basicamente, vocês já sabem, né, porque não é tão diferente daqui de vocês, mas como é que funciona lá no Paraná? Então, o paciente, como é que ele é encaminhado para um CACON, né, para o nosso CACON? Ele vai à unidade de saúde, faz o seu registro, ele é atendido, e quando o médico ele vê uma alta suspeita ou um diagnóstico já estabelecido, ele encaminha, ele dá o código de transação e ele é randomizado para os CACONs e UNACONs ali da região. Eu sei que essa fila, onde ele foi encaminhado, recebe o código de transação, até de fato ser atendido nesses CACONs e UNACONs, ele vai de média de 5 a 8 dias. Então, não é aí o nosso problema. Nosso problema é em outro setor. Quando o médico existe uma suspeita, porém essa suspeita não é alta, ele vai pedir exames ali na rede pública, na rede básica mesmo, né? Então, é onde ali a gente percebe alguns gargalos, ou porque o exame demorou, ou porque o exame tem fila, ou porque foi uma solicitação equivocada, né? Então, é ali que a gente percebe que existem alguns gargalos. Dentro do hospital, nós sendo um centro de alta complexidade em oncologia, nós temos, depois da triagem, o paciente ele vai já fazer a consulta com o especialista, nós temos todas as especialidades oncológicas dentro do Erasto, mais as especialidades de apoio, então cardiologia, endocrinologia, nefrologia. Então, nós temos essas especialidades atuando junto para melhor atender o nosso paciente oncológico. Depois, o paciente, se não tem um diagnóstico firmado, ele vai para os exames de alta complexidade ou para o diagnóstico em si. Aí ele já passa por uma discussão de definição do seu tratamento. Nós temos boards hoje dentro do hospital, onde a gente faz boards do tórax, da gastro, da oncologia clínica, da hematologia. Até acho que a doutora Ana já foi, mas a gente faz board com o patologista, com o radiologista, radioterapeuta. Isso é extremamente importante na oncologia. Hoje não é qualquer tratamento tem a sua complexidade, então precisa passar por uma rede multidisciplinar de discussão. Esse paciente ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar e ele também tem o seu acompanhamento e também, se for o caso, direcionado para o hospice, até acabei não falando, mas nós temos o hospice também, que é a nossa unidade de cuidados paliativos. Para trazer um pouquinho para vocês dos nossos lacunas e das nossas sugestões de melhorias, a gente faz uma análise através do nosso registro hospitalar de câncer, qual é o perfil do nosso paciente. Então, no ano de 2024, nós tivemos não a grande maioria, mas uma maioria de pacientes femininos. Então, 61,2% eram mulheres ali dos nossos pacientes oncológicos. Esses dados foram tirados de pacientes que foram tratados no hospital, tá? A faixa etária predominante, ela vai ali dos 50 até os 75 anos. Em relação à neoplasia mais frequente, então nós tivemos ali no Erasto, mama, próstata, depois seguido de leucemia mieloide, depois de cólon, e aí mieloma múltiplo,
pulmão e colo de útero como as mais frequentes. E dos nossos pacientes tratados, a grande maioria, ali 59,3%, faz tratamento combinado. O que é isso? É o paciente que chegou, fez cirurgia, fez rádio, precisou de rádio, ou cirurgia e químio, ou precisou dos 3 tratamentos, né? Então, a grande maioria passam pelo nosso tripé ou de tratamentos combinados mesmo. E, infelizmente, a grande maioria vem com um diagnóstico de doença avançada. Então, ali, estádio 2, estádio 3 ou 4 é, infelizmente, a nossa grande maioria de pacientes que chega para a gente tratar. Isso é ruim, porque reduz as chances de cura, né? Além disso, esses pacientes fazem tratamentos mais complexos. Então, por que eu quis falar para vocês que a grande maioria faz tratamento combinado e complexo? Porque isso causa mais efeito colateral no paciente. Então, esse paciente, mesmo curado, ele vai sofrer alguns estigmas e alguns danos dos efeitos do tratamento para o resto da vida. Então, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser reabilitado. E a gente tem esse compromisso de cuidar do paciente. Nós acompanhamos os pacientes, muitas vezes, por 10 anos. Tem pacientes que a gente acaba acompanhando, até, às vezes, os pacientes pediátricos, até por mais tempo, pelo risco de algum dano de fazer neoplasia secundária pela própria quimioterapia. E a gente fez uma análise, né, dos pacientes que trataram conosco, do dia que ele chegou na triagem até o dia que ele realmente fez o primeiro tratamento por estadiamento clínico, né? Então, ali, a média gira em torno de uns 40, 45 dias, né, para realizar o tratamento, chamando a atenção para os estadios mais iniciais, que demoram um pouquinho mais, talvez, até pelo diagnóstico, enfim. E aí as principais barreiras, então, são as barreiras estruturais, então, desigualdade de distribuição de serviços de alta complexidade, a gente tem no Estado, né, essa desigualdade. Barreiras administrativas foi falado aqui, né, então, o nosso teto de média e alta complexidade é insuficiente, né? Uma regulação complexa, então, muitas vezes, essa regulação não é fácil. Então, o paciente que está lá na rede básica, até ele ser regulado para um hospital de alta complexidade, ele pode passar por alguns desvios e se perder. E a dificuldade de encaminhamento correto da atenção primária, esse é um foco que a gente precisa atuar. Socioculturais, então, o paciente tem baixa adesão ao rastreamento, tem um estigma, tem medo, tem uma dificuldade de chegar até nós, por, às vezes, não compreender para onde ele tem que ir. E também nós temos dificuldades assistenciais, então, déficits de recursos humanos especializados, déficits de financiamento para tratamento, interiorização limitada da oncologia de alta complexidade, então, não chega tanto até a todo mundo, né, essa tecnologia de alta complexidade. Então, quais as estratégias para superar isso? Então, o fortalecimento da rede estadual, então, a integração da rede primária com os hospitais de referência é extremamente importante. Nós temos que ter esse compromisso, né? Navegar os pacientes, então, acompanhar o paciente com uma suspeição para estar junto e tentar organizar esse caminho para que ele não se perca até chegar ao hospital. Usar a tecnologia, então, assim, telemedicina, monitorar os indicadores, investir numa infraestrutura para expandir esse tratamento. Então, foi falado pela manhã, por exemplo, que nós temos a nossa região do Paraná e aqui também em Santa Catarina, os maiores índices de judicialização. Né? Por quê? Porque nós, no Paraná, nós não temos, por exemplo, nenhuma política especializada para tratamento. Aqui vocês têm a PAC para cirurgia, em São Paulo nós temos a PAC paulista, no Paraná nós não temos. Então, nós sim vamos ter um alto índice de judicialização, né? E parcerias também público-privadas, filantrópicas, para tentar suprir essas lacunas tecnológicas e financeiras. Então, um pouquinho do papel do Erasto, né, nessa atenção primária. O que hoje nós fazemos? Então, hoje, o ano passado, nós elaboramos, junto à Secretaria, um protocolo clínico muito claro, fácil, objetivo, para encaminhar o paciente que tem um sinal, um alerta para câncer. Tá? Então, a gente fez esse protocolo para poder evitar o encaminhamento errado ou desnecessário, para ajudar o médico e a equipe assistencial que está na rede básica, para entender que aquele paciente ele tem que ser encaminhado.
Nós fazemos parceria até com um contrato, né, para ampliação diagnóstica. Então, a gente usa a nossa instituição, a nossa infraestrutura para fazer exames junto à rede pública, então colonoscopia, exames de imagem, exames anatomopatológicos de alta complexidade. Nós fazemos multirões de diagnóstico, então nós temos, esse ano, nós implementamos os multirões de endoscopia e colonoscopia, nós já fizemos multirão de mamografia, e esse ano também nós tivemos multirão de biópsias de colo de útero, para poder reduzir as filas, tá? E nós temos, assim, não existe ainda uma integração do nosso TASI, que é o nosso sistema de prontuário eletrônico, com o sistema da rede básica, porém, a gente consegue ter o acesso. Então, dentro do hospital, nós temos acesso, algumas pessoas estrategicamente têm acesso ao sistema municipal, para a gente poder entender onde está o nosso paciente, tá? E aí, onde a gente pode melhorar? Estou acabando, tá? Então, eu acredito que fazer uma teleconsultoria, né, não só o protocolo que a gente implementou, mas fazer uma análise por teleconsulta e segunda opinião especializada pode ampliar, né, o acesso e um apoio para esses profissionais da rede básica, para avaliar os casos suspeitos, implementar um programa de navegação do paciente. Então, os nossos profissionais especializados do Erasto, ele pode navegar os pacientes que estão na rede básica para poder ver se o caminho e a jornada dele está correta até chegar ao nosso centro, ou aos outros ANACONs e CACONs, e um contato ativo com a rede básica, né, para disponibilizar um canal direto para esses casos suspeitos, tirando as dúvidas, para poder facilitar esse caminho. Uma educação permanente, então, treinar as equipes de atenção primária. Então, nós temos a nossa expertise, por que não propagar um pouco dessa expertise para a atenção básica, para a rede primária? Integrar ensino e serviço. Nós somos hospital ensino, a gente tem serviço de residência médica, a gente tem serviço de residência multi. Por que não passar em rodízio esses residentes na rede básica para poder fazer uma troca de conhecimento? Plataformas de telemedicina, então a gente pode pode desenvolver suporte especializado em locais remotos, evitando deslocamentos desnecessários. Sistemas de BI para a gente fazer dashboards e monitorizar indicador. Então, assim, a gente precisa saber se o paciente dá suspeita, ele já foi para o seu diagnóstico ou do diagnóstico para o tratamento, porque monitorando esses dados, a gente consegue saber melhor onde estão os nossos gargalos. Por quê, gente? Porque tempo é fator crítico na oncologia. Cada dia perdido da suspeita, entre a suspeita e o início do tratamento, compromete as suas taxas de sobrevida. Então, o foco está a gente integrar os serviços com protocolos, com navegação desses pacientes, né, para poder ter sempre o nosso paciente como centro da atenção. E a gente sabe que o Paraná, ele tem avançado com as políticas, com os planos, a OCI vem aí, a gente teve expansão tecnológica, mas a gente ainda tem muita barreira estrutural, administrativa e de financiamento. Então, nós, como hospital de ensino, a gente tem, sim, esse papel. Não é só de fazer, assim, um diagnóstico, sim, né, de tratar, mas a gente sabe que nós somos um articulador estratégico ali para a rede básica. Nós somos referência, então a gente tem esse dever de estar proporcionalizando para o paciente da rede básica esse acesso aos UNACONs e CACONs. É isso. Queria agradecer também o convite. Eu queria só pedir desculpa, porque eu estou com um voo, então eu não vou poder ficar com vocês, mas eu quero agradecer muito esse canal e essa comunicação. Acho que informação salva vidas. Muito obrigada, doutora Larissa. Enorme prazer, muito bom. Eu preciso ir lá visitar vocês. Bom, vamos lá. Eu vou convidar, então, agora a doutora Tatiana. Doutora Tatiana Besbate, ela é superintendente, então, dos hospitais públicos e também vai falar com a gente, né, sobre a garantia de tratamento, agora especificamente na Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Obrigada, bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. Me chamo Tatiana, eu sou médica de formação, sou pediatra. Já fui diretora do Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um habilitado, né, NACON. E hoje eu estou como superintendente dos hospitais públicos do Estado, para vocês entenderem um pouquinho
sobre o meu guarda-chuva, eu tenho 15 hospitais públicos, né, 100% SUS. Sendo que 13 são hospitais mesmos. Aí a gente tem o Instituto de Anatomia Patológica, que é o IAP, e o Centro de Reabilitação. Só para vocês entenderem que a gente consegue englobar, e isso independente de termos, em Santa Catarina, 199 hospitais, né? Então, vou falar um pouquinho sobre Santa Catarina. Aqui, né? Então, quem tem câncer tem pressa. Isso já é uma política do nosso governo. É uma política que a gente sabe que essa frase ela parece um clichê, mas na verdade ela é a nossa realidade. E a gente, desde 2023, o governo ele tem investido muito. E além dessas políticas que nós temos, né? Então, falando um pouquinho sobre a legislação, que vocês já estão cansados com certeza. Então, a gente já sabe da lei federal, até a Larissa citou, né? 12.732. Que garante o início do tratamento em até 60 dias, a nossa lei federal 13.896, né, de 2019, que estabelece que os pacientes estão com suspeita de câncer, né, a forte suspeita, tenham exames diagnósticos no prazo de até 30 dias. E a lei estadual, então, de 17.928, de 2020, que é a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer em Santa Catarina, que assegura, então, os direitos ao diagnóstico precoce, tratamento adequado, acesso universal e igualdade. E o nosso Estado, a gente visa muito em cumprir toda essa legislação, né? Então, para a gente, eu acho também, talvez, desculpem, mas hoje de manhã eu não consegui participar, né? Então, o hospital habilitado como CACOM ou NACOM, ele deverá, então, ofertar por demanda e sob regulação do respectivo gestor, no mínimo, as consultas e os exames a seguir relacionados. Então, 3.000 consultas especializadas por ano, 1.200 exames de ultrassonografia por ano, 600 endoscopias digestivas, colonoscopias e retroestomodoscopias por ano e 1.200 exames de anatomia patológica por ano. E o número de hospitais, então, habilitados na alta complexidade de oncologia deve ter calculado, então, para cada 1.000 casos novos anuais de câncer estimados, e situando-se, então, o câncer, que é o não melanocítico de pele, né? Não melanótico, na verdade, para efeito da necessidade de estruturas e serviços de cirurgia, radioterapia, com o seu número de equipamentos, então, de megavoltagem, oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica. Esses são alguns conceitos que eu acho. Então, a situação nacional, como foi falado até pela Larissa agora, e a de Santa Catarina. Então, as estimativas do INCA, cerca de 704.000 casos novos anuais no Brasil, no triênio, então, de 2023 e 2025. E em Santa Catarina, espera-se 39.600 casos novos em 2025. É bastante coisa, né, gente? Então, o nosso estado ele é composto de 295 municípios. E eu quis mostrar essa estimativa de casos novos de câncer, então, distribuídos pelas nossas 8 macro-regiões. E se a gente for dar uma olhadinha ali, olha o número de pacientes, né, de casos novos de câncer aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis. E aí eu me pergunto se isso é porque a gente tem um acesso maior aos exames, ao diagnóstico, se essa migração, é claro que a gente sabe que ela é mais aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis, né, então um aumento populacional. Mas eu acredito que sim, eu acredito que aqui a gente consiga dar, eu não sei no estado do Paraná, mas assim, que a gente aqui consiga dar mais diagnósticos, né? E os pacientes tenham mais acesso. E por que eu falo isso? Porque assim, e ouvindo a patologista, eu não sei como é que são nos outros estados, mas eu acredito que não seja muito diferente, nós temos uma dificuldade enorme de médico patologista, nós temos na capital e aqui na Grande Florianópolis. Então, eu acredito que no interior, acredito não, a gente tem certeza que no interior do estado de Santa Catarina, até médico oncologista nós temos dificuldade. Então, eu acredito também que a gente tenha muita deficiência nesses números, assim, para os pacientes, né, para eles terem o diagnóstico e o acesso ao tratamento. Então, a realidade atual de Santa Catarina, né, o prazo de espera, em 2022, a Thalita já falou isso, nossa superintendente de regulação, 51,5% dos pacientes oncológicos esperavam por mais de 60 dias
para começar o tratamento. E em 2023, né, no início da gestão, a gente já caiu para 29,7%. E a proporção de pacientes com cirurgias oncológicas realizada em até 60 dias subiu de 48,5% para 80,7%. Então, subiu, é um número bem significativo, né? Então, atualmente, nós temos 19 unidades, né, que são em saúde em Santa Catarina, que estão habilitadas, já estamos agora indo para a 20ª, para tratamento oncológico, sendo que 8 delas oferecem radioterapia. Então, aqui são os estabelecimentos habilitados em Santa Catarina, nas nossas 8 macro-regiões. Então, a gente prioriza muito, porque, independente da dificuldade que nós temos, nós conseguimos habilitar em todas as regiões aqui, as nossas macro-regiões de Santa Catarina. Aqui acabou. Não está. Deu. E aí, para vocês também verem que a gente se preocupa bastante com... Então, nós temos 17 UNACOMs e 1 CACOM. Nós vamos ter que evoluir. Essa imagem também vocês já tinham visto, né? Mas ela é bem importante para o nosso estado. Então, o serviço de oncologia em Santa Catarina, e eu mostrar assim um pouquinho também das localizações dos nossos hospitais que são contemplados com a oncologia. E eu também achei interessante esse mapa, né, que mostra também a distribuição dos equipamentos de radioterapia, tratamento, que a gente também tenta, mais uma vez, né, descentralizar. Não é fácil, a gente sabe como gestor que não é fácil a gente conseguir essa descentralização e, como eu falei, né, anteriormente, de médicos e especialistas, mas nós estamos fazendo a nossa parte, né, como Secretaria de Estado da Saúde, como governo de Santa Catarina. Então, aqui também o CIEGES, né, que é o nosso... que a gente consegue ver também, né, os pacientes, nós conseguimos avaliar, né, a Thalita já tinha mostrado anteriormente, que é o nosso sistema, então, que é o nosso BI, ali da Secretaria de Saúde, então a gente consegue ver todos os hospitais habilitados, o tempo de espera, então isso foi de grande valia para a gente, então a gente consegue, eu consigo chegar lá e ver, vocês não estão, está passando tempo. Isso é bem bom para quem é gestor, sabe? Então, nós temos agora 4 em processo de habilitação, então 1 já está saindo, né? Então tem mais 3. Então, vamos para mais UNACOMs. Tá ruim. E também como um método também que nós temos, que é o diagnóstico precoce. Então, os tipos de câncer mais incidentes em Santa Catarina, então, são os de pele, né, não melanoma, 36,64%. O de mama, 9,75%. Em seguida, vem o de cólon, reto, pulmão, próstata e estômago, né? E a importância de campanhas de conscientização e triagem, especialmente nos municípios menores. E aqui no diagnóstico precoce, nós temos implementado nos hospitais infantis, tanto no Géser Amarante quanto no Hospital Infantil Joana de Guzmão, nós fizemos um trabalho, então, onde os médicos, né, uma equipe multiprofissional, vai em vários municípios do estado de Santa Catarina, apresentando sobre o diagnóstico precoce, mostrando a importância, e nós conseguimos atingir 85,4% de cura nos pacientes infantis. Então, para a gente é extremamente importante, realmente, a gente capacitar, né, todos os nossos municípios, de leste a oeste, de norte a sul, né? Então,
Então, os desafios persistentes, né? Ainda há 30% dos pacientes que enfrentam a espera então maior que 60 dias para o início do tratamento. Muitos municípios nossos não têm acesso local a serviços de radioterapia ou oncologia, o que gera deslocamentos, atrasos e barreiras logísticas. Quem já passeou pelo nosso estado sabe realmente da nossa dificuldade. Um exemplo que nós temos é a Serra Catarinense, por exemplo. Os exames de anatomia patológica acabam todos vindo aqui para Florianópolis. Então, todos são... A gente vai tudo agora para o nosso Instituto de Anatomia Patológica e a gente sabe que sempre vai demorar um pouquinho a mais, né? Então, nós temos essa barreira, sim, por causa do nosso município. Então, os problemas de regulação, mas que cada vez mais... como a Thalita falou, né, estamos evoluindo cada vez mais, né, de prevenção, referência e contra-referência. A falta de informação, gente, hoje até uma colega minha estava falando, esses pacientes, às vezes, eles não sabem. Levam aquelas, ou crianças ou adultos, né, com febre, no posto de saúde, e com dor no corpo, e aquilo vai e volta, e acham que é uma virose, e eu acho muito importante a informação. Por isso que a gente tem que investir naquilo que é fácil. Às vezes a gente precisa, sim, de tecnologia, mas eu acho que o mais importante que a gente tem que dar para os nossos pacientes é a informação. Entendeu? É realmente capacitar a nossa atenção primária, porque é ali que começa tudo, na verdade, né? E se a gente começar ali de uma maneira mais rápida e eficiente, tenho certeza que a gente vai diagnosticar muito mais corretamente e a gente vai dar um tratamento, uma melhor qualidade para esses pacientes, né? Então, o custo financeiro a gente sabe que é elevado para o Estado e para os pacientes em razão do atraso, tanto em qualidade de vida como recursos públicos, e por isso, não é só no Paraná, mas aqui em Santa Catarina a gente tem muita judicialização também, tá? Então, as boas práticas e estratégias adotadas em Santa Catarina, então, priorização de pacientes oncológicos, um sistema de regulação, como já foi falado, separação das filas de cirurgias eletivas, classificação como procedimentos tempos-sensíveis. Então, os incentivos financeiros aos hospitais para cumprimento, e isso começou, né, já em 2024, 23 para 24, da meta dos 60 dias para início de tratamento, havia tabela catarinense, para quem sabe, o programa de valorização dos hospitais, que nós pagamos até 12 vezes mais o valor da tabela SUS. A transparência, que é extremamente importante, por meio de painel, né, da oncologia, que é o CIEGES, né, que monitora o tempo de espera, a quantidade de cirurgias e o status dos hospitais habilitados. A política estadual, então, do paciente oncológico, né, o protocolo único de acesso à oncologia, leis estaduais que protegem direitos, diagnóstico precoce, e a fila zero de câncer infanto-juvenil. Então, nós não temos fila no estado de Santa Catarina para dar o diagnóstico de câncer infanto-juvenil. O atendimento ele é imediato, essa criança, se ela, independente de onde ela for, ela consegue o encaminhamento, ela vai, muitas vezes, via emergência, que a gente sabe, que é um dos acessos que nós temos portas abertas aqui. Então, nos hospitais próprios, por exemplo, todos eles são com portas abertas. Então, esse paciente vai, ele tem acesso e ele já é encaminhado para a oncologia. Porque já nas nossas emergências, a gente também executa bastante exame, sabe? Exame de sangue, exame de imagem, não é o certo, a gente sabe, mas quando tem uma suspeita, uma forte suspeita, sim. Então, esse paciente, menos de 2 semanas, então, para complementar, menos de 2 semanas, ele já está sendo feito o atendimento, os exames, o diagnóstico, e daí encaminhado para o tratamento. Então, para terminar aqui um pouquinho, né? Então, o direito ao diagnóstico precoce é o tratamento rápido. Então, ele já está legislado, a gente está cumprindo, mas é preciso o compromisso de todos, né? Não só, mas dos gestores, dos profissionais e da sociedade como um todo, né? Os avanços de Santa Catarina mostram que é possível melhorar, mas ainda existem muitas lacunas. Então, com políticas bem planejadas, monitoramento, transparência e empenho, é viável, sim, garantir um tratamento mais rápido e efetivo e assim chegarmos para salvando vidas. Esse é o nosso objetivo e é assim que Santa Catarina trabalha. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, vou chamar então aqui a nossa próxima convidada, a doutora Mariane Freitas Taves, gerente técnica do CEPOM. Está aí com a gente?
Bem-vinda, muito obrigada. Boa tarde a todos, né, todos os presentes. Queria agradecer pelo convite, né, e a oportunidade de participar do debate. A mesa anterior também já foi muito produtiva, né, a gente sempre aprende nesses eventos, né. Então, eu vou falar rapidamente, porque, na verdade, os assuntos já foram extensamente debatidos, né? E uma coisa que a gente nota é que barreiras e dificuldades, elas são semelhantes, né? Para todos, né? Seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná, tá? Eu primeiro vou mostrar alguma coisa... Qual que é? Esse aqui da frente? Esse aqui? Ou do meio, para cima? É o do meio. Tá. Então, eu vou primeiro mostrar alguns dados, né, os nossos números. Eu vejo que tem bastante gente aqui do CEPOM. O CEPOM é uma instituição pública, é um hospital terciário. Ele completou 50 anos de existência, né? Foi um hospital pioneiro em Santa Catarina, e ele é um hospital 100% SUS. Ele há 30 anos, ele tem uma administração através de uma organização social. Então, ele é uma instituição de referência pela sua longevidade, né? A gente tem um grande número de atendimentos e procedimentos, né? Eu trouxe só alguns números, só para a gente situar o tamanho da instituição, mas foram mais de 3.500 cirurgias de média e alta complexidade em 2024, quase 20 mil sessões de quimioterapias e mais de 23 mil sessões de radioterapia. Nós temos 3 aparelhos de radioterapia, né? Um que entrou em funcionamento este ano. Em números de consultas médicas, o volume é muito grande, quase 74 mil consultas médicas no ano passado. Transplante, né? Nós tivemos em 2024 136 transplantes. Eu fiquei até feliz, Tatiana, porque quando eu vi ali que o Erasto fez 277, e eles têm muito mais tradição e tempo, né, de estrada do que a gente, eu realmente assim, fiquei bem feliz. O número de transplantes que nós fizemos foi muito bom, não foi ruim, não. O difícil é porque o Paraná tem vários centros que fazem transplante, né, e Santa Catarina só tem o CEPOM, tanto para o público quanto para o privado. Números de tomografias, 27 mil, a gente está chegando quase a 3 mil tomografias esse ano, mês, então é um número muito grande, né? Então, nós tivemos, de 2023 para 2024, um aumento de 17% de consultas médicas, de consultas no pronto atendimento, e nos primeiros 6 meses de 2025, nós já realizamos mais de 2 mil procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, tá? Que é um aumento de quase 40% em relação ao ano passado, e o número de sessões de radioterapia chegou a mais de 12 mil, 13 mil, praticamente, de janeiro até agora, que esse dado foi levantado recentemente, né? Então, nós já tivemos um aumento de quase 8%. E também, até agora, esse número bem expressivo, né? Já 10 mil, já vamos bater o 2024 rapidamente, né? Em número de exames de anatomia patológica, o volume é muito grande. Nós fazemos exames para alguns municípios, a gente faz o CISH para vários municípios do estado e fazemos a imunistoquímica, né? Então, nosso número de exames de anatomopatologia é muito grande e, mesmo não tendo uma equipe grande de patologistas, um dos gargalos muito apontados é a rotatividade das equipes lá nas unidades básicas de saúde, mas não é só na unidade básica de saúde, no nosso serviço de patologia. A gente tem patologistas jovens, formados, que entram e acabam não optando por outros caminhos, né, que não o atendimento no SUS e com paciente oncológico, né? A gente tem um programa de qualidade e a gente tem conseguido obter um índice de satisfação bem razoável com os pacientes, né? Então, isso reforça a qualidade do nosso atendimento. Eu vou falar brevemente do que eu considero, né, de barreiras, né? Elas já foram extensamente comentadas, então, assim,
a gente sabe que o caminho do paciente vem pela unidade básica de saúde, e da unidade básica de saúde, o próprio município deve ter o seu local de atendimento de média complexidade, para que o diagnóstico seja precoce, para que você não ocupe uma vaga de um hospital terceirizado, não terceirizado, um hospital terciário, que é o hospital onde você vai estadiar e tratar esse paciente, para que você evite de ocupar essa vaga esperando uma cirurgia para um diagnóstico que nem sempre pode ser câncer. Então, assim, os protocolos de acesso que foram desenhados em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, eles já tiveram a visão de tentar evitar aqueles sítios de doenças malignas e benignas, que muitas vezes têm muitas patologias benignas. Então, se eu abrir o CEPOM para fazer o diagnóstico de mama, no meio dessa fila eu vou ter um número muito grande de patologias benignas da mama. Então, por isso que a gente ainda continua, né, esperando que o município, a unidade básica e a média complexidade façam essa atuação, porque você prefere ter uma fila pequena em que todos sejam câncer do que uma fila maior com pacientes que não têm câncer, e às vezes o que está com câncer, ele chegou por último, então ele vai ter que aguardar, né? Então, assim, os protocolos de alta suspeita, eles são bem claros para que sejam encaminhados. Eu sinto que falta mais treinamento lá na base, né? Para a pessoa entender, ler aquilo, entender, porque hoje em dia qualquer exame, em qualquer área, se propagou muito a questão dos scores. A hematologia, que é a minha área de atuação, ela já trabalha com scores há muito tempo. Tradicionalmente, a hematologia é muito minuciosa. Então, a gente já trabalha com scores de sobrevida, scores de risco, scores de classificação há muito tempo. Mas a gente vê hoje em dia que tem score para tudo. Então, você tem score para exame que vai fazer avaliação ultrassonográfica de ovário, de útero, de inúmeras outras coisas. Então, a gente conhece muito o BIRADS 1, 2, 3 e 4, mas a gente tem outros, tem para tireoide. Então, hoje em dia existem scores muito claros, muito bem validados na literatura, e que o profissional que está lá na rede básica ou na média complexidade, ele pode ler aquilo e entender, não, isso aqui não é suspeito de câncer, não, isso aqui é uma alta suspeita de câncer. Então, esses scores ajudam muito, né? Então, esses protocolos, eles podem ajudar muito, né? Então, assim, o sistema de regulação, ele organiza esse fluxo para o paciente chegar na rede especializada. O paciente com o diagnóstico de câncer, ou aqueles realmente com alta suspeita, eles vão entrar numa triagem, eles já são avaliados por um oncologista e direcionados ao ambulatório da especialidade, seja ela mama, seja ela colo de útero, pulmão, enfim. O paciente já vai chegar mais ou menos direcionado, com uma tentativa interna de que esse fluxo seja bem rápido para o tratamento se iniciar o mais breve possível. Após a consulta, esse paciente já consultou com um médico especializado, aí a gente progride para o tratamento, né? Então, o fluxo de tratamento também já foi esclarecido aqui na mesa anterior, que são as APACs, né? A APAC é onde é prescrito esse tratamento, e o sistema já melhorou bastante, aquilo que foi dito anteriormente, que antes era papel, né? Isso agora vai via sistema. A gente ainda tem algum gargalo nas auditorias, em códigos, mas são fluxos internos que precisam ser melhorados na relação de solicitação e de avaliação. Então, assim, o que são as principais barreiras que a gente enfrenta? Também já foi bem falado aqui, né? O envelhecimento da população, os fatores ambientais estão tornando o câncer, por enquanto, é a segunda maior causa, né, de doença e de óbito, mas ele vai chegar a ser a primeira causa. A expectativa é que ele vai chegar a ser a primeira causa, ultrapassando as doenças cardiovasculares, né? O diagnóstico tardio ele está relacionado a todas essas barreiras que a gente encontra na rede, na unidade básica, a deficiência de exames. A gente até consegue verificar que Florianópolis tem tido uma melhora muito grande com toda a política
da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso tem facilitado, o multi-hospital também tem facilitado esse acesso a exames que eram, mas mesmo assim a gente ainda tem um déficit grande de exames para os pacientes em tempo hábil, quando eles ainda estão lá, fora da unidade terciária. E isso aqui é uma barreira que é nossa, dentro da instituição, de espaço físico, né, de estrutura profissional, e até uma barreira financeira. A instituição, ela tem feito, nós somos geridos por um contrato de gestão e a gente já tem executado 20%, 30% a mais. Mas uma questão que foi abordada aqui e que é uma barreira muito grande para o paciente é a grande lacuna que existe entre a realidade do tratamento fora do SUS e do tratamento no SUS. Então, os pacientes que estão no SUS, e quem é médico, quem estiver aqui que é médico, você não vai poder indicar um tratamento que não tem no SUS. Mas você tem um compromisso, aquele paciente tem o direito de saber que existem tratamentos com resultados melhores. Então, esse gap, essa distância que existe cada vez mais entre o que está aprovado no SUS e na Conitec, que é aquilo que os CACONs e UNACONs podem usar e podem prescrever, essa distância ela vem se tornando cada vez maior. A pesquisa na área de desenvolvimento de medicamentos, ela teve um crescimento exponencial nos últimos 15 anos, de tal forma que pacientes que antes teriam uma expectativa de vida de 5 a 8 anos, você não vê mais, ele vai ter uma expectativa de mais de 20 anos, ou semelhante à população geral. Mas isso à custa de quê? À custa de medicamentos de muito alto custo. Então, tem medicamentos que o paciente vai usar que é 30, 40 mil reais por mês por paciente. Não existe um sistema de saúde, nem o Ministério da Saúde, que consiga bancar isso, né? A gente tem vivido um momento que tem vindo lá do Ministério, que é de tentar verificar aquilo que possa ser incorporado, que possa ser absorvido para diminuir essa judicialização, que isso é realmente uma grande barreira de acesso, né? Então, esse esforço, ele é um esforço conjunto, não é um esforço só do Ministério ou da Secretaria de Saúde, mas também de quem está na linha de frente, em frente ao doente oncológico. Você tem que ter muito bom senso, né, para entender o que você vai poder usar, o que você deve usar e que vai dar o melhor resultado para aquele paciente. Talvez eu não possa usar aquilo que tem na ponta, que eu vou conseguir num convênio ou em outro local. Mas existem alternativas. Então, é isso que a gente tem buscado, que a gente possa oferecer essas alternativas e que isso possa diminuir essa barreira, que é o acesso a medicamentos melhores e que não estão no SUS. Mas isso tem que ser feito em conjunto e com muita consciência, porque você não vai poder gastar todo o seu recurso em poucos pacientes ou somente numa área de atenção à saúde, né? Então, era isso que eu queria falar. Gostaria novamente de agradecer o convite. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Vou passar aqui para a nossa próxima convidada, a Joyce Antônio Souza, enfermeira, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz, coordenadora do setor de oncologia do Hospital Municipal São José de Joinville. Também vai conversar com a gente um pouquinho sobre barreiras do acesso. Tá aí? Chegou? Bem-vinda. Bem, obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? A gente lá em Joinville ficou muito feliz, né, com esse convite do Oncoguia. E a gente queria trazer primeiro, né, o cenário atual do Hospital São José. Hoje nós somos o CACON, né, em Santa Catarina, e conforme o IBGE, a população estimativa para 2025 em Joinville é de 664.541 habitantes. Somos referências para oncologia para 6 municípios e para cirurgia, para rádio e para hematologia por 26 municípios em Santa Catarina. Nossa capacidade do nosso ambulatório hoje, né, é 4.000 atendimentos mês, mas nós, com a dificuldade, né, que eu vou falar mais à frente,
A gente tem credenciamentos, porque a gente entendeu que nosso espaço físico, as nossas dificuldades de profissionais, a gente não conseguia estar mais absorvendo naquele espaço. E para poder ajudar os pacientes, a gente entrou, junto com a Secretaria de Saúde de Joinville, credenciamentos para estar auxiliando nessa proposta de menos tempo para o paciente. Então, eles hoje atendem mais ou menos 1.000 atendimentos também por mês em Joinville para a gente, que é o nosso... eles foram embora, mas hoje quem é o nosso credenciado é o Serviço Horácio Guert. O Hospital São José, temos um setor de internação com 25 leitos exclusivos para oncologia, e temos uma equipe do IMAD para cuidados paliativos, onde ele acompanha o paciente todas as fases da vida até o final da vida e faz a parte de óbito domiciliar também. Trago os dados assistenciais do nosso ambulatório, são dados do mês, né? Casos novos, a gente hoje tem 240 casos novos por mês. Desses 240 casos, a gente pode dizer que 60% são da oncologia clínica. Quimioterapia mensal, né, são 1.808 pacientes. Esses pacientes, né, a gente faz uma contabilidade por APAC vigente, né? E radioterapia, 97 pacientes mês. Hoje nós contamos com 2 aparelhos de radioterapia de alta ponta. Nosso serviço de radioterapia foi reestruturado faz 3 anos, né? São 2 aparelhos novos. O tempo médio de diagnóstico, né, que eu tirei do RHC de 2023, nós temos um serviço de RHC hoje bem estruturado, nós estamos já digitando 2024, mas eu trouxe os de 2023. Então, a gente vê que o tempo médio do diagnóstico e a consulta são 27 dias, né? Então, a gente está dentro do prazo dos 30 dias. Mas, em compensação, a gente vê que o tempo médio do diagnóstico ao tratamento, 95 dias. E aí, a gente foi verificar por que dessa razão, né? Porque ela vai contra o próximo item, que seria tempo médio de consulta e tratamento, que são 16 dias e meio. Entende-se que esse diagnóstico e tratamento, o paciente ele chega na consulta, no tempo hábil. Só que depois ele vai ser encaminhado para outros profissionais, fazer o estadiamento, né, retornar após cirurgia e, com isso, acaba atrasando o início do tratamento, que muitas vezes é 16 dias e meio que a gente conta, né? A gente acredita, né, que até um oncologista que trabalha comigo diz que, né, tratamento de quimioterapia ele não faz mêsversário, né? Os outros tratamentos eles acabam fazendo, né? Então a gente tem aí 16 dias e meio de consulta e tratamento. Atualmente, o paciente, numa primeira consulta, ele leva de 15 a 20 dias após ser inserido no CISREG. Então, a gente tem um tempo, né, de 15, 10 dias, dependendo do profissional. Passo aqui o fluxo de entrada, como todos, né, aqui de Santa Catarina, a gente segue o fluxo do CISREG, pela CIB, pela deliberação, seguimos os protocolos. Antes, a gente fazia uma gestão municipal, inserido no próprio sistema, mas mais ou menos há 1 ano e meio, a gente começou a utilizar o CISREG com muita reluta, né? Porque para a gente era muito mais fácil a nossa gestão ali interna, né? Então, ficava tudo mais próximo. Então, a gente trabalhou para poder entrar, né, conforme o protocolo do CISREG. Só que nós somos gestão municipal, então quem regula é o próprio município. Só que a gente fez alguns trabalhos para tentar melhorar, né? Porque a deliberação fala que todos têm que passar pelo oncologista clínico e de lá que vai ser, depois dessa consulta, vai ser encaminhado, às vezes, para outro profissional. A gente entendeu que isso, na época, ia piorar para o paciente. Então, o que a gente, junto com a secretaria, né, que é nossa parceira, a gente faz, a regulação da gestão municipal faz primeiro uma avaliação conforme o protocolo para inserir o paciente, se ele é apto ou não a entrar, oncologia.
E depois disso a gente tem um segundo médico, né, que é um especialista, que ele revê esses pacientes que entraram na oncologia e ele direciona mesmo, né, dentro do CISREG para qual profissional. Se é o profissional cirurgião, se é o profissional para radioterapia, ou se ele, por acaso, precisa, né, de imediato ir para 2 profissionais, então a gente agenda o oncologista e já agenda a radioterapia para poder diminuir o tempo, porque a gente entendeu que naquela época, por exemplo, hoje, né, a maioria dos meus profissionais são 15 a 20 dias uma consulta. Então, se eu fosse marcar, né, todos para um oncologista clínico, ia chegar lá na oncologia clínica, ele vê que aquele paciente, primeiro precisaria, por exemplo, ir para a cirurgia oncológica, e levaria mais 15, 20 dias, né, é um tempo a mais que o paciente ia perder. Então, a gente entendeu, né, que a gente ia seguir o que o CISREG e a deliberação fala, que todos os pacientes, né, estão sendo regulados, tem um regulador que verifica conforme o protocolo de entrada, mas a gente tem esse profissional especialista, né, que é oncologista, que faz essa avaliação, né, desses pacientes num segundo momento e faz o agendamento e direcionamento para os profissionais que ele precisa. E com isso a gente diminuiria o tempo para o paciente estar iniciando o tratamento. Hoje, todos os pacientes, né, de Joinville, eles têm uma entrada, como né, a maioria das cidades, pela UBS. A UBS, ela insere esses pacientes na oncologia regulação, que é um sistema da própria Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde entendeu que eles tinham que ser o dono desses pacientes, e eles inserem no CISREG, eles avisam o paciente, porque eles viram que se a UBS ficasse responsável de estar acompanhando e avisando esse paciente, muitas vezes iam perder esses pacientes no caminho. Então, a gente tentou, com isso, de ficar focalizado no lugar para poder ter mais acesso e acompanhar esses pacientes. As principais barreiras que a gente observa, né, em Joinville, são a demora das consultas especializadas, né, porque as consultas especializadas, elas são via UBS, via regulação, e muitas vezes esses pacientes, né, a grande maioria que tem suspeita, às vezes ele acaba indo para outro profissional, né, porque a gente vê que lá na ponta, muitas vezes ele tem uma dificuldade de entender que aquele paciente é uma suspeita para a oncologia e ele acaba inserindo ou ficando perdido numa fila com outros pacientes de outras patologias. Então, as consultas especializadas também têm filas, né, e com isso acaba demorando o paciente descobrir muitas vezes. Então, os pacientes, conforme, né, a doutora falou, eles chegam já no estadio muito avançado, né, então eu acho que é uma realidade de várias cidades isso. Temos dificuldade de acesso de exames e biópsia muitas vezes, né, porque os pacientes muitas vezes chegam sem o estadiamento e precisam do estadiamento para poder começar o tratamento. E aí mesmo, né, os pacientes oncológicos, né, em Joinville ser prioridade, a gente coloca no sistema como caso suspeito, né, ou prioridade de câncer, mesmo assim ainda tem um tempo, porque temos, né, poucos credenciamentos, então é uma dificuldade para Joinville também as clínicas, né, de se credenciar para realizar os exames. Os nossos sistemas em Joinville, eles não são integrados, e isso a gente vê que é uma dificuldade, né, porque a gente utiliza o hospital, ele tem uma gestão própria, ele usa um sistema hospitalar diferente do sistema da Secretaria de Saúde, então acaba a navegação do paciente fica fracionado, então a gente tem uma dificuldade de acompanhar esses pacientes. E muitas vezes os pacientes eles desconhecem, né, os direitos que eles têm. Então, às vezes, eles ficam lá esperando o exame, eles não entendem que é importante, né? Eu sei que não é uma obrigação deles a saber procurar, e sim nós ofertar para ele, né, o tratamento, ou os exames, mas a gente vê que os pacientes, às vezes, são muito leigos e eles acabam ficando muito tempo nessa fila, esperando e não sabe que eles têm prioridade ou direito, né, de cobrar, né, a agilidade nesses exames. As biópsias a gente vê que é uma dificuldade, né,
Muitos pacientes vêm com biópsia sem imunohistoquímica, isso já dificulta o início do tratamento, né? A gente entende que na UBS, muitas vezes, né, dependendo, eles não têm, o médico que está lá na ponta não sabe, não pede exames ou não encaminha. Então, quando chega para a gente tem que pedir todo o estadiamento, todos os exames, e com isso acaba demorando a entrada dele no sentido do tratamento. Joinville, a gente tem um plano de ação, a gente tem a Secretaria de Saúde, que é muito parceira da gente, né? O Hospital São José, ele não tem todos os exames, mesmo nós temos o CACOM, a gente não oferta todos os exames. Então, a gente tem a Secretaria de Saúde de Joinville, ela oferta a grande maioria dos exames para a gente. Então, a Secretaria sempre está, reuniões, entendendo o que a gente pode melhorar esses tempos, né? Porque tempo é vida. Então, a Prefeitura de Joinville, né, está hoje com um alerta, né, um programa está iniciando, que é um alerta que, né, tem uma equipe que recebe todos os exames positivos de biópsia, e ela alerta as unidades de saúde para poder estar acompanhando esse paciente. É um programa novo, a gente ainda está em experiência, né? O serviço de patologia em Joinville, é uma empresa credenciada também, mas o patologista ele é bem ativo, né? Então, ele também quer que o serviço dê certo. A gente começou com a mama e o colo de útero, mas queremos, se dar certo, continuar, né? Credenciamos, como eu falei lá no início, de novos serviços, né? Porque a nossa estrutura não aumentou, a quantidade de cânceres aumentaram. Nosso tempo de consulta, há 2 anos atrás, passava quase de 60 dias. Então, hoje, né, temos esse credenciamento, está até aberto, se alguém quiser se credenciar, né? Claro que tem a distância, é muito longe, mas hoje temos o Erasto Gert, temos um hospital privado que também está se credenciando, e mais outra clínica, porque nós queremos que cada vez mais diminua o tempo de entrada, né? Só que tem as dificuldades, né, que lá no início, né, a gente sempre fala que a ponta, infelizmente, é um grande problema, né? Eu acho que é um problema global, né? O começo, né? Porque eu sempre falo, eu respondo o Ministério Público com uma culpa que não é minha, porque vem o Ministério Público dizendo que o paciente tem que começar o tratamento, mas ele já chega comigo com a biópsia 59 dias. E aí eu tenho que, em um dia, né, começar o tratamento dele, marcar consulta, e eu não consigo. Aí a culpada sou eu. Eu sempre falo, eu respondo uma coisa que não é minha culpa, né, porque ele chega lá já quase nos 60 dias. Entendemos que fortalecer etapas de educação, né, com as unidades de saúde. Joinville conta com 52, 58 unidades. Então, esses médicos, né, saber diferenciar, né, uma suspeita para estar dando prioridade. Joinville, qualquer pessoa que tenha um encaminhamento, muitas vezes de especialistas, né, que acabam pagando, ou uma biópsia positiva, ele chega na unidade de saúde, ele não precisa agendar uma consulta, ele já é inserido no sistema para ser regulado e entrar, né? Então, isso facilita muito, né, porque às vezes a unidade de saúde tem X consulta também, mas a Joinville fez, né, essa questão, essa regra, que todo paciente que tem uma biópsia positiva, um encaminhamento, tanto a enfermeira, dentista ou o médico, ele pode inserir essas informações, mas a gente vê, então, que também às vezes dificulta, porque as informações elas não são completas, né? Exemplo, né? Um paciente vai numa unidade, vai uma consulta particular, vem com o encaminhamento do médico. Solicito encaminhar ao oncologista clínico. Ponto. Né? E aí a pessoa que transcreve, às vezes não tem, né, uma expertise, ela escreve apenas isso. E aí o regulador devolve questionando, e isso acaba dificultando. Então, as capacitações desses profissionais lá da ponta, porque quanto mais escreve, mais fácil para o regulador que está lá, que não está vendo o paciente, vai poder fazer melhor para o paciente.
E aprimorar o monitoramento contínuo da jornada do paciente, né? Que hoje, Joinville, a gente está tentando fazer, mas ainda tem muito a caminhar, né? Porque não tem, né? Até eu estou aqui com a gestora lá da Secretaria da Regulação, ela disse assim que agora ela vai, depois de hoje, ela vai chegar lá e vai querer botar uma navegação na própria Secretaria. Eu falei, me contrata, que eu quero trabalhar com isso, que eu acho, né, que a navegação do paciente é o mais importante, né? A gente participa às vezes, né? Eu sou enfermeira, a gente participa às vezes de seminários, e o privado é tudo lindo, né? Mas o SUS a gente ainda não conseguiu, né? O privado, eu falei assim, né? Tem uma instituição nossa que eles fazem navegação de mama, mas é convênio, que o paciente faz ultrassom lá, aí já dá um BIHAR, né, 4, ela mesma já agenda consulta na clínica particular para o paciente, já dá a data, e com isso tudo agiliza, né? Então, assim, o SUS tem que trabalhar, né? Tem que andar mais nessa questão da navegação do paciente e o monitoramento. Concluindo, né, o câncer, né, existe um diagnóstico precoce, como todos, né, de hoje falaram. O Hospital São José enfrenta barreiras diariamente, como, né, qualquer instituição, qualquer cidade. Porém, seguimos trabalhando em conjunto com a Secretaria, né, que é grande aliada nossa, para superar, pois garantir um acesso rápido ao tratamento é essencial para a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes, né? Isso é o mais importante de tudo. E eu deixo essa foto do nosso hospital com arco-íris, não é inteligência artificial. Olha, que linda! Né, depois de um dia de chuva veio esse arco-íris, e é uma foto, né, que a gente ficou maravilhada, porque a gente tem que ter esperança, né? Mesmo, né, com as dificuldades, né, a gente tem que ter esperança que os pacientes tenham, né, cada vez mais um tratamento de qualidade. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta mesmo para as três. Estou aqui quebrando a cabeça, né? E o que eu queria ouvir de vocês, né? Assim, eu falei um pouco na minha discussão de manhã, né, que tem um aspecto no nosso dia a dia que a gente acompanha muito, né, e está trabalhando muito para tentar mudar, que é a bendita da lista de medicamentos lá da Conitec, que foi aprovada e não virou acesso, né? Assim, eu vou fazer a pergunta e cada uma de vocês fala para mim, né, se está no escopo de vocês ou não. Por favor, fiquem à vontade aqui, tá? Para me dizer se vocês são as pessoas indicadas para responder. O que eu queria entender é, né, assim, o quanto essa discussão, né, em torno, né, de um medicamento que foi aprovado pela Conitec e não é resolvida, né, a questão do financiamento, está presente no dia a dia de vocês. E como, sabe? E como, assim, né? E de qualquer forma, assim, os próprios medicamentos mesmo, porque o que a gente acompanha é que tem paciente que acaba conseguindo por judicialização, né? Tem hospital que por conta própria incorporou, porque consegue, né? Por uma decisão institucional. Posso pedir para vocês falarem um pouquinho disso, assim, como é que cada um de vocês, né, lida com esse assunto no dia a dia? Se lida, né? Porque também pode ser que não seja do escopo de vocês. Aí tudo bem. Pode ser? Então, isso é um grande problema, né? É uma discussão diariamente, né? Eu sou coordenadora do ambulatório, então todos os processos acabam passando, então é uma quantidade absurda de judicialização, né? Tenho muita judicialização. E a gente vê o quê? Né? É muito difícil para o hospital. A gente participa de reuniões e sempre bate na questão da PAC, né? Então, sempre está lá, faz cálculos e cálculos. Ano passado, a gente conseguiu, né, colocar 4 medicamentos que não tinha. Porque a PAC, depois de muitos cálculos, a PAC conseguiu tá cobrindo, né? Mas os medicamentos, né, que hoje, né, a gente tem o Nivolumab aí que está antigo já, que já está até quase ultrapassado, mas o valor da PAC do melanoma não cobre,
né, não cobre, então fica bem difícil. Fiquemos felizes que a gente conseguiu colocar o T-modal, que fazia anos que não conseguia, mas a gente conseguiu, isso foi uma vitória para a gente. Mas é bem difícil e sempre a questão do valor, né? Então, assim, tudo é a resposta. Se a PAC aumentasse o valor, a gente conseguiria, né? Ajuda. E os financiamentos, né? Então, a gente espera que essa questão da medicação, do financiamento, né, que vem agora também, que consiga estar melhorando, né? Isso é o mais importante. Já que você tocou no assunto do Nivo, né, e do Pembro, a gente também, uma coisa que a gente ouviu essa semana na reunião do Consinca, é que depois da mama, né, eles estão, parece que, trabalhando com uma espécie de priorização. O que eles querem resolver é melanoma metastático. Então, parece que eles estão chamando, inclusive, né, as farmas, né, para conseguir ou aumentar, né, o valor da PAC, ou conseguir uma ampliação, uma negociação maior, né? Então, acho que a gente também, né, fica aqui tentando resolver, né? Afinal de contas, são realmente tecnologias que fazem muita diferença, né? Obrigada. Esqueceu. Alô, tá. Bom, então, com relação a medicamentos, né, aprovados pela Conitec, mas que a tabela, né, não cobre o valor, existem várias coisas a serem ditas sobre isso. Uma primeira coisa importante, assim, que eu vejo lá no meu dia a dia, eu sou uma instituição, é um hospital da SES, mas a administração é feita por uma OS com contrato de gestão. Então, assim, eu ganho um valor fechado por mês e vou administrar aquilo. Então, já há muito tempo, lá atrás se negociou com a SES que haveria uma parte desse dinheiro seria para comprar drogas que não são contempladas. Hoje em dia eu me deparo com uma coisa assim, que isso seria já que o Instituto Oncoguia gosta muito do advocacy, que seria aquela tabela SIGTAP. Então, assim, quando você vê ali que mama e próstata são os cânceres mais prevalentes, e eu vou fornecer medicamentos que muitas vezes o paciente se está em químio e eu vou prescrever hormonioterapia, a tabela SIGTAP me coloca que o hormônio é excludente. Eu não posso, eu prescrevo a quimioterapia na PAC-SUS, e o hormônio eu tenho que fazer com esse dinheiro extra. Então, essa é a primeira coisa que precisa mudar. Por quê? Porque, embora não saia caro, cada paciente saia, sei lá, 800, 900, R$1.000 por mês, são 400 pacientes de mama, 300 de próstata. Então, no volume, isso é muito grande. Então, a primeira coisa é que precisa ser revisto com urgência a tabela SIGTAP para que aqueles códigos excludentes, eles deixem de ser excludentes. Por quê? Porque o tratamento mudou. Lá atrás você não fazia hormônio, quem estava fazendo aqui, mas hoje em dia você faz. Você quer um exemplo? Se eu preciso fazer algum medicamento para que ele só é liberado para mulher, eu não consigo fazer ele para homem. Isso é liberado para homem, eu não consigo fazer para mulher. Aí eu tenho que usar também esse dinheiro. Por quê? Porque a tabela SIGTAP não se atualizou com a mudança no tratamento. Então, isso aí é uma primeira barreira, porque é um volume grande de paciente. Ele não usa uma droga de R$30.000 por mês, mas eu gasto muito, porque são muitos pacientes, né? Então, essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é quando a Conitec aprova, leva aqueles 180 dias para alguém dizer de onde vem o dinheiro, aí alguém diz, vem o dinheiro. Eu vou pagar 12 mil para esse remédio, mas o remédio custa 16 mil. Eu tenho medo, tá? É uma coisa que no meu dia a dia eu tenho medo, porque existem medicamentos que estão ali, aprovados, e que o valor ele é de alto custo, mas o ressarcimento é inferior àquilo que vai acontecer. Porque eu posso chegar para a Secretaria de Saúde e falar assim, eu vou prescrever, eu consigo comprar mais barato que vocês, e vocês me dão esse retorno para eu cobrir meu prejuízo. Eu poderia fazer um acordo desses, né? É possível, não é impossível. Mas, assim, por que a tabela paga menos do que o valor do remédio? Ninguém vai ganhar dinheiro, é só o remédio. Ali não conta diluição, farmacêutico, estoque, transporte, nada, nenhum insumo, nem insumo, nem RH, está incluído ali naquela tabela. Então, essa é uma segunda barreira que também tem que ser revista. Isso é um advocacy, não é só o valor do remédio. É o RH que você usa, a estrutura que você usa e os insumos que são necessários, né?
E a terceira coisa, então, realmente, assim, é individual, como vocês fizeram. O T-modal a gente já tem há muito tempo, mas é porque foi incluído nisso, e o T-modal nem é um dos mais caros que a gente... E são pouco prevalentes, né? Então, uma doença que... Os tumores do sistema nervoso central, que é onde o T-modal é usado, ele tem uma baixa incidência, uma baixa prevalência. Então, você acaba não gastando muito. Mas a gente tem a grande dificuldade que realmente usar essa verba, eu não posso usar para todos. Eu não posso definir, e isso é importante, né, a Secretaria de Saúde está aqui, eu não posso definir um critério. Eu vou usar o pembrolizumab para os pacientes com tumores de câncer gástrico, por exemplo. Quando vocês mostraram ali as tabelas, é pena que eu não trouxe, mas assim, quando você olha um exemplo, câncer gástrico ele é pouco incidente. Quando se faz o gráfico de Pitts, ele não é um dos primeiros, ele está lá mais para o meio e para baixo. Mas quando você olha a mortalidade, ele é um dos primeiros na mortalidade. E hoje em dia, o pembrolizumab, todo mundo brinca que ele é o Bombril, né? Porque ele serve, e ele realmente serve até para tumores pélvicos. Então, assim, você muda a história natural da doença, você pode até curar um doente que ia morrer, de colo retal, de reto. Então, assim, eu tenho lá, eu tenho uma verba para usar, mas eu não posso botar todos os critérios, porque eu tenho que ter um teto, porque ele custa 14 mil por dose, e o paciente vai fazer a cada 21 dias, então olha o custo que um paciente vai ter. Então, assim, esses desafios do dia a dia, eu tenho teto, aí às vezes chega lá, um pedido para tal paciente, eu falo, gente, mas já acabou o dinheiro desse mês, eu não vou poder incluir, eu só vou poder incluir esse paciente de pembro a hora que o outro sair. Nós fizemos um grande enxugamento no melanoma, porque assim, o melanoma foi a primeira doença para o uso do pembrolizumab, com excelentes resultados. A gente sabe que o melanoma é metastático, né? Tem pessoas que estão aqui, a Cíntia, que lida muito com isso ali no nosso ambulatório do Ágias, é a nossa enfermeira, né? Maristela, que está lá no fundo. Eu tenho várias enfermeiras do CEPOM aqui que lidam com isso. Então, lá atrás, o pembro, ele começou no melanoma. Mas, hoje em dia, se você tem que usar o pembro, você não pode usar muito, tem doenças que eu vou curar. O melanoma, muitos eu não curo. O melanoma metastático. Então, o critério, ele tem que ser avaliado no momento atual. Hoje em dia, eu só tenho X de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer escolha de Sofia? Então, o pembro eu não vou mais fornecer para esse tipo de paciente de melanoma metastático, porque muitos tinham uma sobrevida ali de 16, 18 meses. Eu não estou curando. mas eu curo o câncer de reto, eu curo o câncer gástrico. Então, assim, os desafios para quem está na gestão, e não é só a unidade, é a própria acesso, porque também tem que lidar com quantas mil doenças, né, vocês têm que tratar, quantas faixas etárias, né? Então, assim, o desafio é muito grande. Então, assim, se vocês conseguissem interferir na tabela SIGTAP para acabar com os excludentes, e conseguissem, pelo menos, que o valor da PAC já cobrisse o custo real do remédio, já ajudaria bastante. Está na lista, tá? Está anotado o recado. Muito obrigada. Você está sem som, Helena. Oi, som, pronto, esse foi. Acho que faz muito sentido o que você está falando, e é uma das maiores demandas que a gente lida realmente com o Ministério da Saúde, né? Essa atualização, o prazo que ela falou aqui no início, né, do dia 24 de outubro, é exatamente para tentar resolver esse problema, né, de que a gente sabe que está faltando dinheiro para conseguir cobrir todos esses tratamentos mais inovadores. Mas foi muito falado aqui também ao longo do dia, e eu queria escutar um pouquinho de vocês como que isso está impactando no dia a dia dos hospitais. A questão da tabela ali que a Secretaria de Santa Catarina faz uma complementação, né, das APACs. Dá um respiro, porque lá em São Paulo a gente tem um caso parecido também, né? Se eu não me engano, tem um estado no Nordeste que também está estudando começar a fazer isso. A gente está vendo que os estados estão começando, estão fazendo essa movimentação de não, peraí, eu tenho que tentar achar alguma válvula de escape, apesar de a gente pressionar muito o Ministério da Saúde, que ainda não resolveu o problema. É por aí o caminho, será ou não? O modelo de gestão da instituição que eu trabalho não me permite isso. Eu até fui conversar com o representante ali do Ministério, porque eu falei com ele, olha, nós recusamos entrar na OCI, nós sabemos recentemente da OCI, numa reunião online,
porque para nós a gente não teria esse retorno. Eu teria que encurtar o meu prazo, porque o prazo de tratamento de 60 dias, a gente fez um acordo com a SESC que seria 40, e a gente está tentando cumprir. A gente sempre tenta cumprir para, né, para não ter desconto ainda do que a gente recebe. Então, assim, todos esses programas que o Ministério lança, ele não chega até a minha gestão. Por quê? Porque eu tenho um contrato fechado, eu recebo um valor X de dinheiro por mês, não importa o que aconteça por fora, OCI, qualquer outra coisa eu não recebo, Extrateta eu não recebo. Então, assim, para mim é muito difícil, apesar de que eu descobri com ele que eu poderia aderir ao OCI, e isso entraria extrateto pelo MAC, e a secretaria aumentaria o faturamento da secretaria. Né? Mas eu não. Então, nenhum desses programas, eu posso chegar lá e falar assim, beleza, eu também quero entrar, porque não chega, esse recurso não chega para mim. Então, assim, eu não vou conseguir investir aquilo para comprar drogas novas, não vou conseguir investir para contratar mais gente para atender a demanda que eu atendo, 20%, 30% acima da minha meta. É um modelo de gestão por organização social. Porque Santa Catarina, nós temos alguns modelos de gestão. Nós temos organização social, que é isso que a doutora Mariane falou, que daí são alguns hospitais, na verdade, a gente tem 7, agora vão virar 8, 9. E nós temos o de administração direta, que daí fica comigo, né? Que daí são os 15. E os outros, então a gente tem 199 hospitais, e daí tem os contratualizados, os filantrópicos, e aí são esses que fazem parte desse programa de valorização. Vou voltar ainda nesse assunto. Se for pensando no dia a dia de vocês, é melhor atualizar a PAC ou também é importante quando vem de compra centralizada? Assim, ó, a compra centralizada é a melhor coisa. Por quê? Porque ela garante o acesso de todos. Então, vocês peguem o exemplo da leucemia mieloide crônica, que era uma doença que em 5 anos a pessoa, se não tivesse um doador e não fosse para transplante halogênico, morreria, e esse remédio mudou a história natural. Os pacientes já estão vivos há 30 anos. Né? Se fala em cura funcional. Tem pacientes, inclusive existem protocolos, que você teve uma resposta molecular muito profunda, você suspende o medicamento e monitora com o exame molecular. Então, assim, graças à compra centralizada. O que o Ministério compra e distribui é a melhor coisa. Então, sempre que vem uma coisa nova, eu falo sempre com o pessoal da acesso, gente, lutem para ser a compra centralizada, porque isso garante o acesso. Não importa onde ele esteja, ele pode estar no norte do Brasil, ele pode ser um índio lá no meio do mar, qualquer coisa que ele seja, ele tem acesso ao medicamento. Então, compra centralizada, sempre para aquilo que realmente tenha mostrado uma evidência contundente de que mudou a história natural da doença. Não adianta você fazer uma compra centralizada de alguma coisa, desculpe, sim, né? Tem pessoas que podem ser contrárias a mim, que vai esticar 6 meses de sobrevida, você vai gastar um dinheirão. Então, assim, tem que ser aquilo, ó, isso realmente mostrou o impacto na sobrevida global, no tempo livre de novo tratamento, centralizada sempre. Você quer complementar um pouquinho, Jéssica? Não? Tá tudo bem? Você tem mais alguma pergunta, Helena? Vamos ver se... Aí, pronto, agora. Não, fiquei muito curiosa para entender um pouquinho mais aqui. Tatiana estava anotando aqui, né? Vocês vão comentando, eu vou anotando vários dados. E você estava falando do caso de câncer infantil, né? Que vocês conseguiram indicadores muito bons. Zerar a fila, 85% de cura, né, dos pacientes. Quer contar como se fosse quase um case rapidinho aqui? O que fizeram? Teve ação específica olhando para câncer infantil? Então, né? a gente começou desde 2023... com os estudos, né, com relacionados ao diagnóstico precoce. E nós capacitamos assim, o pessoal ali dos 2 hospitais, principalmente, os 2 hospitais principais, né, que é o Geiser Amarante e o Hospital Infantil Joana de Guzmão, que são o NACOM. E aí, como eu falei, né, equipes multiprofissionais, então inclui desde psicólogo, pedagogo, fisioterapeuta, médico oncologista. E nós temos uma assim, as redes oncológicas, elas têm associações bem fortes, né? Nós temos aqui a MUC, nós temos a AVOS, então elas participam muito também na ajuda dessas capacitações. Então elas estão percorrendo, a nossa presidente da AVOS, às vezes ela, ali que é do Hospital Infantil, né, da Associação de Voluntários, o que ela faz? Ou ela vai
né, junto, porque ela teve uma história de um filho que teve câncer, né? Câncer. E então ela vai junto com essa equipe e eles estão indo pelo estado inteiro. E esses 2 hospitais estão no interior? Não, os hospitais, o Joana de Guzmão é aqui em Florianópolis, Tá. e o Géser Amarante é em Joinville. Legal, muito legal. Os maiores, entre os maiores centros, né? Joinville é o maior centro, né? Do nosso estado, onde tem maior número populacional. Muito legal. Acho que chegamos no nosso tempo aqui corrido. Gente, muito obrigada pela participação, pela presença. Queria agradecer também, Obrigada. né, pelo convite. Foi maravilhoso. Estou vendo aqui muitas cabecinhas conhecidas que já trabalhei, que eu já fui da ponta também, então muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada. Gente, obrigada mais uma vez. A gente está aqui, então, encerrando, né, o nosso fórum. Tem só que esperar um pouquinho, né, Helena? Porque acho que tem uma surpresa para todo mundo. Então, fiquem aí mais um pouco, tá? Mas eu quero agradecer demais cada uma de vocês aqui pela nossa mesa.